Chico Xavier é muito mais do que você pode imaginar. Ele não foi apenas um dos maiores médiuns que a humanidade já conheceu, mas também um espírito profundamente iluminado, cuja jornada espiritual é marcada por 20 reencarnações conhecidas aqui na Terra. Cada uma dessas vidas, repletas de desafios, aprendizados e transformações, contribuiu para a construção do ser extraordinário que ele se tornou. A começar por sua origem, como exilado de capela, Chico seguiu um caminho de evolução constante, sempre em busca de levar consolo, amor e esclarecimento ao próximo. Convido você a embarcar comigo nesta emocionante viagem pelo tempo e a descobrir, com carinho e dedicação, como essas reencarnações moldaram o espírito sublime que tanto tocou a todos nós. E prepare-se, pois a última reencarnação de Chico, sem dúvida, vai te emocionar e deixar uma marca profunda no seu coração. Seja muito bem-vindo ao canal Planner Espírita, onde juntos vamos desbravar a história e a missão espiritual de Chico Xavier. A história de Chico Xavier é como um rio sereno e resiliente, que atravessa vastos desertos e altas montanhas, sempre fluindo, sempre perseverante, em busca do seu destino final, movido por forças invisíveis e pela certeza de um propósito maior. No entanto, o que muitos corações ainda desconhecem é que esse espírito tão iluminado e generoso não iniciou sua caminhada aqui na Terra. Ele veio de muito longe, de um planeta chamado Capela, onde a humanidade vivia uma grande transição espiritual. Nesse período de profundas mudanças, aqueles que ainda não estavam prontos para se alinhar às elevadas vibrações de amor e luz foram gentilmente conduzidos a outro lar, a um planeta mais simples, repleto de desafios, a Terra. E foi aqui, neste mundo em evolução, que teve início a longa e inspiradora jornada de Chico Xavier. Naquele tempo, ele ainda era desconhecido por todos nós, mas já carregava em sua essência a sabedoria conquistada em muitas vidas e a determinação para enfrentar desafios espirituais. Sua missão, embora envolta em mistérios e esforços contínuos, seria nada menos do que grandiosa: trazer o consolo, a esperança e os ensinamentos do Evangelho redivivo para a humanidade. Hoje, vamos reviver juntos a riqueza dessa trajetória, explorando as 20 reencarnações conhecidas de Chico Xavier, que são como marcos preciosos de sua evolução espiritual. Cada existência revela não apenas os desafios enfrentados, mas também o profundo compromisso desse espírito iluminado com a humanidade. Prepare-se para mergulhar nessa história fascinante e cheia de amor, onde cada detalhe ressoa como um lembrete do quanto podemos crescer e nos transformar quando colocamos o coração a serviço do bem. Vamos juntos desvendar essas 20 vidas, cada uma com sua beleza e lição, e nos inspirar no exemplo eterno de Chico Xavier. A primeira foi Isaac, que viveu entre 1896 e 1716 a.C., é uma figura central no Antigo Testamento, especialmente no livro de Gênesis. Ele foi o único filho nascido do amor entre Abraão e Sara, fruto de uma promessa divina, e teve uma importância profunda na continuidade da linhagem de Abraão. Como o pai de Esaú e Jacó, Isaac deu seguimento à herança espiritual de sua família, sendo um dos 3 grandes patriarcas do povo de Israel. Curiosamente, entre os patriarcas, ele foi o único cujo nome permaneceu inalterado por Deus, simbolizando sua essência espiritual firme e imutável. Sua vida foi marcada por exemplos de obediência e fé, refletidos nos eventos de sua trajetória. Desde o episódio de quase ser sacrificado por Abraão até seu papel como mediador da bênção divina para seus filhos, Isaac demonstrou um caráter de humildade e paciência. Além disso, ele se destacou por nunca ter deixado Canaã, mantendo-se fiel à terra prometida, em contraste com os grandes movimentos de seus antecessores e descendentes. Essa permanência simbolizava sua confiança em Deus e sua capacidade de aguardar pacientemente os desígnios divinos. Isaac viveu até a idade impressionante de 180 anos, sendo o patriarca de vida mais longa, e sua longevidade reflete uma existência profundamente enraizada na fé e na serenidade. Embora sua vida tenha aparentado simplicidade em comparação com as façanhas marcantes de Abraão e Jacó, sua importância no plano espiritual é inegável. Ele foi um pilar de continuidade e estabilidade, um exemplo de virtudes como paciência, obediência e confiança absoluta no Criador. A história de Isaac nos lembra que, muitas vezes, é na serenidade e na constância que encontramos as maiores demonstrações de força espiritual e compromisso com a fé.
2. Rainha Hatshepsut, que viveu por volta de 1542 a.C., foi uma figura excepcional tanto na história terrena quanto na trajetória espiritual de Chico Xavier, revelando os primeiros indícios de sua determinação e sabedoria que se consolidariam ao longo de suas encarnações. Como uma das raras mulheres a assumir o título de faraó no Egito, Hatshepsut não apenas desafiou as normas de seu tempo, mas também deixou um legado de força, liderança e visão estratégica que ecoa até hoje. Durante seu reinado, que durou aproximadamente 22 anos, o Egito experimentou um período de prosperidade sem precedentes e estabilidade política. Hatshepsut é amplamente lembrada por suas ambiciosas campanhas de construção, que incluíram obras monumentais como o Templo Mortuário em Deir el-Bahari, uma das joias da arquitetura egípcia antiga. Sua administração habilidosa promoveu reformas que trouxeram prosperidade econômica e estabilidade social, enquanto suas políticas de paz favoreceram o crescimento do comércio com regiões distantes, ampliando os horizontes culturais e materiais de seu povo. Um dos aspectos mais marcantes de sua liderança foi a habilidade de adaptar-se às rígidas convenções sociais da época. Para consolidar sua posição como faraó, Hatshepsut frequentemente se representava em trajes masculinos, inclusive com a tradicional barba cerimonial, um símbolo de autoridade. Essa decisão, longe de ser uma renúncia à sua identidade feminina, demonstra sua profunda inteligência e habilidade política para transcender barreiras sociais em prol do bem maior de seu reino. Sob a perspectiva espiritual, sua vida como Hatshepsut pode ser vista como um capítulo essencial no aprendizado e na missão de Chico Xavier. Nesse período, ele demonstrou as virtudes de liderança, coragem e dedicação ao serviço coletivo, que mais tarde se traduziriam na missão espiritual de consolar e educar a humanidade através do espiritismo. Hatshepsut não apenas governou o Egito com maestria, mas também pavimentou o caminho para futuras reflexões sobre o papel das mulheres e a igualdade, valores que Chico valorizou profundamente em sua vida como médium. A história de Hatshepsut é um testemunho da grandeza de um espírito comprometido com a evolução, seja por meio de realizações políticas e culturais, seja pela iluminação espiritual que marcaria tantas vidas posteriores. Seu exemplo é uma inspiração eterna de como desafios podem ser superados com sabedoria, resiliência e propósito elevado. 3. A Rainha Chans, que viveu cerca de 8.600 anos antes de Cristo, é uma figura emblemática na trajetória de evolução espiritual de Chico Xavier. Como uma das primeiras mulheres a ascender ao trono do Egito em um período de grande turbulência, Chans foi um exemplo de coragem, sabedoria e habilidade de governar com firmeza e serenidade. Seu reinado, que sucedeu uma era de intensos conflitos familiares após a morte de seu irmão Sayad, que havia derrotado Ramsés, marcou o início de uma fase de paz e reconstrução para o Egito. Herdando um reino fragmentado por disputas internas, Chans demonstrou uma notável capacidade de reconciliar interesses divergentes e pacificar um povo cansado de lutas. Sua liderança não apenas estabilizou a nação, mas também abriu caminho para um período de tranquilidade e prosperidade. Como rainha, ela trouxe consigo a habilidade de olhar além dos conflitos imediatos, enxergando a necessidade de união e harmonia como fundamentos para um governo duradouro e justo. Sob a perspectiva espiritual, sua vida como Chans reflete o compromisso de um espírito em evolução que, mesmo diante de desafios significativos, escolheu atuar como mediador e pacificador. Ao assumir o trono em uma época de incertezas, Chans provou que a verdadeira liderança não reside na força bruta ou na imposição de poder, mas na sabedoria de guiar com justiça, compaixão e equilíbrio. Essa lição ressoaria séculos depois, quando Chico Xavier, em uma nova encarnação, dedicaria sua existência ao consolo das almas aflitas e à disseminação da mensagem do amor e da paz através do Espiritismo. Além de ser uma figura de estabilidade política, Chans também representa o poder transformador das mulheres na história do Egito Antigo. Ela desafiou as expectativas de seu tempo, mostrando que a liderança feminina poderia trazer não apenas ordem, mas também inspiração e renovação espiritual. Seu reinado é um testemunho de como, mesmo em tempos de adversidade, a sabedoria interior pode iluminar caminhos e transformar realidades. A vida de Chans, como todas as encarnações anteriores de Chico Xavier, não foi apenas uma etapa em sua jornada espiritual, mas uma preparação para os papéis grandiosos que desempenharia em vidas futuras. Sua trajetória no Egito Antigo continua a inspirar, demonstrando que a paz e a harmonia são frutos de escolhas conscientes,
cultivadas com paciência, resiliência e amor ao próximo. 4. A vida do profeta Daniel, que se desenrolou entre os anos de 622 a 550 a.C., é um capítulo notável na trajetória espiritual de Chico Xavier. Como jovem príncipe judeu, Daniel foi arrancado de sua terra natal e levado como prisioneiro para o poderoso Império Babilônico, onde se destacou não apenas por sua inteligência e competência, mas por sua fé inabalável e dons proféticos excepcionais. Mesmo vivendo em uma terra estrangeira e servindo na corte de reis como Nabucodonosor e seus sucessores, ele permaneceu fiel às suas convicções espirituais e religiosas, enfrentando desafios que testaram seus valores mais profundos. Dotado de uma sabedoria rara e uma conexão espiritual profunda, Daniel ganhou notoriedade por sua habilidade de interpretar sonhos e visões, tornando-se uma figura de confiança na corte babilônica. Sua capacidade de decifrar mistérios divinos em momentos críticos não apenas ajudou a moldar o destino de um império, mas também evidenciou o poder de sua ligação com o plano superior. Apesar de viver cercado por um ambiente muitas vezes hostil à sua fé, Daniel manteve uma postura de integridade espiritual, recusando-se a se desviar de suas práticas e crenças mesmo sob ameaça de morte. Um dos episódios mais marcantes de sua vida foi sua passagem pela Cova dos Leões, onde, após ser acusado injustamente por inimigos invejosos, foi lançado à mercê das feras. A cena, que poderia ter sido seu fim, transformou-se em um testemunho vivo da proteção divina. Daniel emergiu ileso, protegido pela força de sua fé e pela intervenção de Deus, mostrando que a coragem espiritual e a confiança no bem podem superar até os momentos mais aterradores. Daniel não apenas sobreviveu, mas floresceu em um ambiente que parecia adverso em todos os sentidos. Sua capacidade de permanecer firme em sua fé e de atuar como ponte entre o mundo material e o divino é uma inspiração para todos os que enfrentam dificuldades em sua jornada espiritual. Ele nos ensina que, mesmo nas situações mais desafiadoras, é possível manter a conexão com o sagrado e manifestar o amor e a justiça divinos através de nossas ações. Sob a ótica das reencarnações de Chico Xavier, a vida de Daniel reflete um momento crucial de aprendizado e maturidade espiritual. Essa encarnação representa um espírito que, ao longo dos séculos, se fortaleceu em meio a provações, preparando-se para missões ainda maiores. Assim como Daniel interpretava os mistérios de Deus, Chico, em sua vida futura, interpretaria os desígnios espirituais para milhares de corações aflitos, reafirmando o compromisso de levar luz, consolo e esperança à humanidade. 5. Platão, cuja vida se desenrolou entre 428 e 348 a.C., foi muito mais do que um dos maiores filósofos da Grécia Antiga. Ele foi um visionário cujo pensamento ecoou por milênios, influenciando não apenas o campo da filosofia, mas também os rumos da ciência, da política e da espiritualidade. Discípulo de Sócrates, o mestre que lhe despertou a paixão pela busca da verdade, e mentor de Aristóteles, que viria a ser um dos pilares do pensamento ocidental, Platão ocupou um lugar central na teia da evolução intelectual e espiritual da humanidade. Como fundador da Academia em Atenas, a primeira instituição de ensino superior do mundo ocidental, Platão criou um espaço de aprendizado e reflexão que formaria gerações de pensadores e lideranças. Sua obra imortalizou a dualidade entre o mundo físico e o mundo das ideias, um conceito que sugere a existência de uma realidade superior e perfeita, que transcende a materialidade do cotidiano. Essa visão não apenas moldou a filosofia ocidental, mas também lançou luz sobre a relação entre o homem e o divino, apontando para uma jornada espiritual em busca do verdadeiro conhecimento. Através de seus diálogos, como A República e Fédon, Platão explorou questões fundamentais da existência humana, incluindo justiça, ética, política e a natureza da alma. Ele acreditava que a busca pela sabedoria era também uma busca pelo bem, e que a verdadeira realização do ser humano residia na sua capacidade de transcender as limitações materiais e se conectar com o eterno. Suas reflexões sobre a alma imortal e o destino do espírito proporcionaram uma base filosófica que mais tarde dialogaria com conceitos espirituais, incluindo os ensinamentos que Chico Xavier transmitiria em sua missão terrena. Platão também teve um papel profundo no desenvolvimento da ciência, ao propor métodos de raciocínio lógico e uma abordagem sistemática para compreender o universo. No entanto, seu legado vai além do raciocínio. Ele nos convida a contemplar o sublime,
a buscar a verdade maior que reside além do visível, e a enxergar a vida como uma jornada contínua de aprendizado e evolução. Sob a perspectiva das reencarnações de Chico Xavier, Platão representa uma encarnação iluminada, em que o espírito que mais tarde se tornaria o médium brasileiro se aprofundou nas raízes do pensamento universal. Essa vida foi um marco no fortalecimento de sua sabedoria, na expansão de sua visão espiritual e na preparação para as missões futuras. Assim como Platão buscou iluminar as mentes e corações de seus contemporâneos, Chico, em sua missão no século XX, canalizaria o conhecimento dos planos superiores para trazer consolo e esclarecimento à humanidade. Ambos, cada qual em sua época, tornaram-se pontes entre o mundo das ideias e a realidade terrena, guiados por um compromisso profundo com o bem e a evolução espiritual. 6. Chico Xavier, em sua vasta jornada espiritual ao longo das eras, teria vivido como um sacerdote druida na Bretanha, imerso na rica cultura dos povos celtas. Essa encarnação representou um período de profunda conexão com a espiritualidade da época, onde ele desempenhou o papel de líder religioso, juiz e conselheiro, dedicando-se ao estudo e à prática de ensinamentos sagrados que uniam o homem à natureza e ao universo divino. Os druidas eram os guardiões da sabedoria celta, profundamente respeitados por sua erudição, espiritualidade e papel fundamental na preservação da cultura e dos valores de sua sociedade. Como druida, Chico teria se conectado intimamente com a natureza, reconhecendo as árvores, em especial o carvalho, como símbolos de sabedoria e força espiritual. Essa árvore, considerada sagrada, não era apenas um elemento natural, mas um elo vivo entre o mundo terreno e os planos superiores. Os druidas acreditavam que cada árvore carregava segredos divinos, e o carvalho, com sua majestosa presença, era o que mais refletia a essência da conexão entre o humano e o eterno. Foi nesse período que a alma de Chico teria aprofundado sua compreensão sobre a relação intrínseca entre o homem e o cosmos, cultivando virtudes como humildade, sabedoria e liderança. Essa experiência como druida, com a consciência elevada que o termo druida representa, consciência do carvalho, ecoou em suas vidas futuras. Não por acaso, ao reencarnar como Allan Kardec, ele escolheu um nome que remetia àquele período de busca pelo entendimento espiritual e pela transmissão do conhecimento divino. Essa encarnação foi crucial na preparação de Chico para a missão que assumiria posteriormente como codificador do Espiritismo. A sabedoria, o respeito pela natureza e o profundo senso de justiça que ele demonstrou como druida moldaram a base de sua atuação espiritual em vidas futuras. Assim, a vida como sacerdote druida não foi apenas uma etapa de aprendizado, mas também uma das sementes que floresceriam em sua grandiosa tarefa de trazer luz, consolo e entendimento ao mundo moderno através da doutrina espírita. 7. Em sua rica jornada espiritual através dos tempos, Chico Xavier teria vivido como João Evangelista, uma das figuras mais notáveis da era de Cristo e um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. João, conhecido como discípulo amado, destacou-se por sua pureza de coração, profunda espiritualidade e pela proximidade singular que manteve com o Mestre, sendo o único apóstolo a acompanhá-lo até o Calvário. Essa conexão tão especial fez dele o guardião de Maria, mãe de Jesus, a quem cuidou com imenso amor até o final de seus dias terrenos. João foi um dos pilares do cristianismo nascente, dedicando-se com fervor à propagação dos ensinamentos de Jesus. Sua missão não se limitou à pregação, ele também foi o autor de textos que se tornaram fundamentais para a fé cristã. Escreveu o Evangelho que leva seu nome, com uma profundidade espiritual ímpar, destacando o amor como essência da mensagem de Cristo. Além disso, suas 3 epístolas e o Apocalipse trouxeram reflexões sobre a luta entre o bem e o mal, a esperança no reino de Deus e a promessa da vida eterna. Sua vida foi marcada pela devoção inabalável e por um compromisso constante com os valores ensinados por Jesus. Diferentemente de outros apóstolos, João não enfrentou o martírio. Viveu até a idade avançada, encerrando seus dias de forma serena, como se a bondade e a luz que emanavam dele o mantivessem protegido das agruras que tantos outros enfrentaram. Ele é lembrado não apenas como autor de textos sagrados, mas também como um exemplo vivo de amor, fidelidade e dedicação à causa cristã. Essa encarnação, como João Evangelista, foi essencial para moldar a essência espiritual de Chico Xavier. A serenidade, o amor ao próximo e o compromisso com a palavra divina que João exemplificou em sua vida terrena ressurgiram com força em Chico,
que, séculos depois, viria a trazer consolo, esperança e ensinamentos ao mundo por meio da doutrina espírita. Assim como João se destacou como apóstolo do amor, Chico também assumiu a missão de espalhar o amor e a luz divina, perpetuando sua grandiosa tarefa de auxiliar na evolução espiritual da humanidade. 8. Santo Antão, cuja vida se desenrolou entre os anos de 251 e 356 d.C., é lembrado como uma das figuras mais inspiradoras do cristianismo primitivo, sendo reverenciado como o pai dos monges. Sua trajetória, marcada por profunda fé e entrega espiritual, destaca-se por sua decisão radical de abandonar todos os bens materiais e se retirar ao deserto, em busca de uma vida dedicada à oração, à contemplação e ao encontro com Deus. Esse gesto de renúncia absoluta não apenas o transformou em um dos primeiros eremitas cristãos, mas também o tornou um precursor do movimento monástico, que viria a moldar a espiritualidade cristã ao longo dos séculos. A vida de Santo Antão no deserto foi um verdadeiro testemunho de sacrifício e devoção. Ele enfrentou tentações intensas, que, segundo relatos, manifestavam-se de forma física e espiritual, testando sua fé e sua determinação. Mas, mesmo diante de tantas adversidades, sua confiança em Deus permaneceu inabalável. Essa fortaleza interior e sua comunhão com o divino o tornaram um farol de esperança e inspiração para muitos que buscavam orientação espiritual. Santo Antão não viveu sua solidão de forma isolada. Ao longo dos anos, inúmeros peregrinos, atraídos por sua santidade e sabedoria, viajavam ao deserto para ouvi-lo. Ele oferecia conselhos espirituais, ensinava sobre a importância da oração e da humildade, e, segundo relatos, realizava curas que foram vistas como milagres. Sua influência foi tamanha que ele inspirou a formação de comunidades monásticas, que seguiam seus ensinamentos e estilo de vida, marcando o início de uma nova era no cristianismo. Sua existência, completamente dedicada a Deus, ecoa até os dias atuais como um exemplo sublime de entrega, disciplina e amor à espiritualidade. Tanto no Oriente quanto no Ocidente, Santo Antão é venerado como um modelo de fé, abnegação e resistência às tentações mundanas. Sua jornada de simplicidade e conexão divina não apenas moldou o monaquismo, mas também deixou um legado duradouro que continua a inspirar cristãos ao redor do mundo. A encarnação de Chico Xavier como Santo Antão é um reflexo da evolução de sua alma ao longo das eras, sempre comprometida com a espiritualidade e o serviço ao próximo. Assim como Santo Antão levou luz ao deserto físico e espiritual de sua época, Chico, em sua missão como médium, trouxe consolo e ensinamentos às almas sedentas de esperança e amor no século XX. A essência de devoção, sacrifício e fé que caracterizou Santo Antão se manifestaria novamente em Chico, mostrando que, em suas várias vidas, o compromisso com a luz divina sempre foi uma constante. 9. São Gastão, cuja vida se desenrolou por volta do ano 540 d.C., é uma figura reverenciada na história do cristianismo por sua dedicação ao trabalho missionário, à catequese e ao cuidado dos pobres e necessitados. Como bispo francês, ele se destacou não apenas por sua liderança e caridade, mas também por sua capacidade singular de transmitir os ensinamentos de Cristo com uma eloquência e sensibilidade que tocavam profundamente os corações daqueles que o ouviam. Seu dom da palavra era acompanhado por um talento especial para a cura, tanto física quanto espiritual, atraindo inúmeros fiéis em busca de alívio e orientação em suas jornadas de fé. A vida de São Gastão foi um verdadeiro exemplo de simplicidade e serviço ao próximo, virtudes que ressoam com as características que Chico Xavier manifestaria em suas futuras reencarnações. Apesar de sua predileção por uma vida de solidão e contemplação, Gastão aceitou com humildade a missão de liderar como bispo, colocando os interesses da comunidade acima de suas preferências pessoais. Ele dedicava longas horas à oração e à penitência, buscando sempre se aproximar de Deus e servir como um canal de luz e amor divino para aqueles que o rodeavam. Sua liderança era marcada pela empatia e pela compaixão, características que fizeram dele um pastor amado por seu rebanho. São Gastão acreditava que a verdadeira conexão com o divino se expressava em atos de bondade, humildade e generosidade. Assim, ele não apenas guiava espiritualmente os fiéis, mas também se dedicava a aliviar o sofrimento material daqueles que estavam em maior necessidade, proporcionando-lhes conforto e esperança. O legado espiritual de São Gastão reflete sua profunda conexão com Deus e com os princípios cristãos mais elevados.
Sua vida foi um testemunho de como a humildade e o serviço abnegado podem transformar o mundo à sua volta. Essa mesma essência de dedicação ao próximo e de fidelidade ao propósito divino se manifestaria, séculos depois, na vida de Chico Xavier. Como São Gastão, Chico demonstraria um amor incondicional pela humanidade, oferecendo consolo, orientação e cura às almas em busca de paz e esclarecimento. A trajetória de São Gastão é mais do que uma história de devoção, é uma fonte de inspiração para aqueles que desejam viver uma vida plena de significado, baseada na caridade, na fé e no compromisso com a espiritualidade. É um lembrete de que, independentemente do tempo ou da posição que ocupamos, o chamado para servir ao próximo é um dos caminhos mais sublimes para se aproximar de Deus. 10. Durante o século X, Chico Xavier teria vivido uma de suas experiências terrenas como membro da ilustre e influente família Brissac, uma das mais nobres e respeitadas linhagens da França. Embora os registros históricos dessa encarnação sejam escassos, sabemos que a família Brissac desempenhava um papel proeminente na sociedade francesa, sendo reconhecida por seus membros destacados tanto no âmbito militar quanto no religioso. Essa posição de destaque oferecia a Chico uma oportunidade única de vivenciar e compreender as dinâmicas do poder e da influência, ao mesmo tempo em que o preparava para desafios espirituais mais profundos que viriam a surgir em encarnações futuras. A vida nessa família nobre, marcada por privilégios e responsabilidades, teria proporcionado a ele a chance de desenvolver qualidades essenciais, como liderança, senso de justiça e a capacidade de servir ao próximo em contextos sociais e políticos complexos. Ao mesmo tempo, essa encarnação pode ter sido um momento crucial para o aprendizado do equilíbrio entre a autoridade e a humildade, valores indispensáveis para um espírito comprometido com uma trajetória de elevação espiritual. É provável que, como membro da família Brissac, Chico tenha tido acesso a situações que exigiam sabedoria e compaixão para lidar com os desafios inerentes à posição de destaque que ocupava. Ele pode ter sido chamado a mediar conflitos, proteger os mais vulneráveis e promover a paz em uma época de instabilidades políticas e sociais. Essas experiências seriam importantes para moldar seu espírito, preparando-o para assumir, em outras vidas, missões que exigiriam não apenas liderança, mas também uma profunda conexão com valores éticos e espirituais. Embora os detalhes dessa encarnação permaneçam envoltos em mistério, a escolha de uma família tão significativa e respeitada sugere que essa vida foi uma etapa importante no caminho de evolução de Chico Xavier. Estar inserido em uma linhagem nobre não apenas o aproximava das complexidades da vida material, mas também o desafiava a integrar os ideais de poder e serviço em harmonia com a humildade e o amor ao próximo. Assim, mesmo nas sombras do tempo, essa existência reflete um dos muitos passos de Chico rumo ao cumprimento de sua sublime missão espiritual na Terra. 11. São Francisco de Assis, que viveu entre os anos de 1182 e 1226, é uma das figuras mais luminosas da história espiritual da humanidade, um verdadeiro farol de amor, humildade e compaixão. Nascido em uma família abastada na cidade de Assis, Francisco renunciou a todas as riquezas, privilégios e confortos que a vida material poderia lhe oferecer. Em um gesto de entrega absoluta, ele escolheu abraçar a pobreza, vivendo de forma simples e despojada para seguir os ensinamentos de Jesus Cristo de maneira integral e radical. Essa transformação marcante foi um ato de profunda fé e um chamado espiritual que o levou a dedicar sua existência aos mais necessitados, aos doentes, aos marginalizados e a todas as criaturas de Deus. Fundador da Ordem dos Franciscanos, São Francisco pregava uma fraternidade universal que transcendia barreiras de raça, classe ou espécie. Ele enxergava em todas as criaturas a manifestação divina, referindo-se aos animais como irmãos e irmãs, e celebrando a natureza como um reflexo da bondade e da perfeição do Criador. Sua vida era um cântico constante de gratidão e louvor, como expresso em sua famosa oração, o Cântico das Criaturas onde exalta o sol, a lua, o vento e a água como companheiros espirituais na jornada de louvor a Deus. A postura de Francisco diante da vida era um chamado para a renovação do cristianismo de sua época, muitas vezes marcado por pompas e distanciamento do povo. Ele pregava de maneira itinerante, levando uma mensagem de amor, simplicidade e reconciliação com o Criador. Sua visão inclusiva e profundamente espiritual influenciou gerações e continua a inspirar milhões ao redor do mundo, transcorrendo os séculos como um exemplo de como viver o Evangelho em sua essência. A atitude humilde,
compassiva e desinteressada de São Francisco de Assis ressoa com a conduta que Chico Xavier demonstraria em sua última encarnação como médium. Assim como Francisco, Chico se dedicou incansavelmente ao próximo, abraçando com amor e fé sua missão espiritual. Ambos exemplificaram o mais puro altruísmo, colocando as necessidades dos outros acima das próprias e vivendo em comunhão com os valores eternos da caridade, do perdão e do amor incondicional. Nesta vida como Francisco de Assis, o espírito que viria a ser Chico Xavier não apenas trilhou um caminho de profunda iluminação, mas também semeou os ideais de fraternidade e desapego que continuariam a florescer em suas existências futuras. Ele nos ensinou que a verdadeira riqueza está na capacidade de amar, servir e reconhecer a presença divina em tudo que existe, uma lição que permanece viva e vibrante no coração daqueles que buscam a luz. 12. Santa Brígida da Suécia, que viveu entre 1303 e 1373, foi uma figura profundamente inspiradora, marcada por uma vida de intensa devoção, misticismo e serviço espiritual reconhecida por suas visões divinas. Ela ocupou um lugar especial na história da espiritualidade cristã, sendo venerada como uma mística e visionária cuja conexão com o plano celestial influenciou tanto os aspectos políticos quanto os religiosos de sua época. Essas revelações eram vistas como mensagens diretas da vontade de Deus, e sua sabedoria transcendia as barreiras sociais e culturais, atraindo líderes e pessoas comuns que buscavam nela orientação, consolo e esperança. Como fundadora da Ordem do Santíssimo Salvador, também conhecida como a Ordem de Santa Brígida, ela desempenhou um papel essencial na renovação espiritual da Europa medieval. Seu trabalho à frente da Ordem ajudou a propagar valores de fé, caridade e humildade, inspirando muitas mulheres a se dedicarem ao serviço de Deus e à ajuda ao próximo. Suas ações demonstraram como a espiritualidade podia ser um instrumento poderoso para transformar não apenas vidas individuais, mas também sociedades inteiras. Além de sua influência religiosa, Santa Brígida foi uma defensora fervorosa da paz e da diplomacia, intervindo em conflitos e promovendo a reconciliação entre líderes. Em tempos de instabilidade e turbulência, suas palavras e orações trouxeram alívio, incentivando o diálogo e a união. Sua capacidade de mediar situações difíceis com base em sua fé e conexão com o divino mostrou como a espiritualidade pode iluminar até os caminhos mais sombrios da política e das relações humanas. Santa Brígida viveu com um coração entregue a Deus, dedicando-se incansavelmente à missão de espalhar a luz divina e de aproximar a humanidade do Criador. Suas visões não apenas revelavam a majestade do plano espiritual, mas também serviam como um guia prático para os desafios de seu tempo. Essa habilidade de alinhar o sagrado com o cotidiano fez de sua vida um exemplo duradouro de como a fé pode ser uma força transformadora. O espírito que viria a ser Chico Xavier demonstra, em sua existência como Santa Brígida, a continuidade de sua trajetória de serviço e devoção ao bem maior. Ambos viveram para ajudar os outros, compartilhando mensagens de amor, paz e esperança, e exemplificando como uma conexão profunda com a espiritualidade pode moldar um mundo mais harmonioso. Assim como Santa Brígida, Chico também dedicou sua vida a servir, trazendo conforto e ensinamentos a todos que o procuravam. A vida de Santa Brígida, com sua humildade, coragem e entrega, é uma inspiração atemporal para aqueles que buscam viver com propósito e amor. 13. João Hus, que viveu entre 1375 e 1415, foi um reformador religioso que marcou profundamente a história da espiritualidade ao desafiar as práticas da Igreja Católica de sua época. Dotado de um espírito inabalável e uma fé ardente, ele ergueu sua voz contra a venda de indulgências e o acúmulo de riqueza e poder pelo clero, clamando por um retorno à simplicidade e à pureza dos ensinamentos de Cristo. Suas palavras, inspiradas por uma busca genuína pela verdade, ecoaram nos corações de muitos que ansiavam por uma fé mais autêntica e uma conexão mais direta com Deus. João Hus não apenas pregava uma reforma religiosa, mas vivia como exemplo do que defendia. Ele insistia na necessidade de uma vida humilde e espiritual, em contraste com os excessos e desvios que percebia na igreja de sua época. Suas ideias, ainda que controversas, lançaram as bases para o movimento que viria a ser conhecido como a Reforma Protestante, liderado mais tarde por Martinho Lutero. Hus plantou as sementes de uma transformação espiritual que desafiava as estruturas religiosas e incentivava a liberdade de consciência. A coragem de João Hus foi testada até o limite quando ele foi condenado à morte pela Igreja.
Enfrentando a fogueira com a cabeça erguida e o coração cheio de fé, ele tornou-se um mártir da liberdade religiosa. Suas últimas palavras e sua força diante do sofrimento deixaram um legado de inspiração para gerações futuras. Ele provou que a verdadeira força reside na integridade do espírito e na coragem de lutar pelo que é certo, mesmo diante da morte. A vida de João Hus é uma poderosa lembrança de que mudanças significativas muitas vezes exigem sacrifícios imensos. Ele desafiou o status quo e mostrou que a espiritualidade verdadeira transcende os limites impostos pelas estruturas humanas. Sua coragem inspirou movimentos de renovação e questionamento, lembrando que a fé deve ser vivida com autenticidade, livre de opressões e intermediários. Como parte da trajetória evolutiva do espírito que mais tarde se manifestaria como Chico Xavier, João Hus representa a força moral e a dedicação ao bem maior. Em ambas as vidas, encontramos o mesmo ideal: lutar pela luz, pelo amor e pela verdade, independentemente dos desafios enfrentados. O legado de João Hus, como o de Chico, é um testemunho de que a verdadeira espiritualidade transforma, guia e liberta, mostrando o caminho para uma conexão mais pura e genuína com o divino. 14. Francisco de Paula, que viveu entre 1416 e 1507, foi um eremita italiano cuja vida foi marcada pela profunda devoção a Deus e pelo amor incondicional ao próximo. Desde jovem, ele demonstrou uma inclinação natural para a espiritualidade, optando por se retirar do mundo para dedicar-se inteiramente à oração, à contemplação e ao serviço. Fundador da Ordem dos Mínimos, Francisco inspirou seus seguidores a viverem em total humildade, renunciando aos bens materiais e abraçando uma existência pautada pelo desapego e pela simplicidade. Com uma fé inabalável e uma alma repleta de compaixão, Francisco de Paula tornou-se um símbolo vivo do verdadeiro espírito cristão. Sua fama de santidade não se limitou às fronteiras de sua terra natal, espalhando-se por toda a Europa. Ele era procurado por pessoas de todas as classes sociais, desde os mais pobres, que buscavam consolo para suas dores, até reis e nobres, que encontravam em sua sabedoria e espiritualidade uma fonte de inspiração e orientação. Essa união de simplicidade e influência revela a profundidade de seu impacto espiritual. Francisco também foi conhecido por seus dons extraordinários de cura, uma habilidade que ele sempre utilizava com humildade e dedicação. Diariamente, centenas de pessoas se dirigiam ao seu mosteiro em busca de alívio para suas enfermidades e aflições, e Francisco as recebia com paciência e ternura, vendo em cada uma delas a presença divina. Sua vida era um exemplo constante de que a verdadeira espiritualidade se manifesta no serviço ao próximo, especialmente aos mais necessitados. Mais do que suas ações, sua mensagem era clara: o amor ao próximo e a caridade são os pilares de uma existência plena e conectada com os valores evangélicos mais puros. Francisco de Paula vivia sua fé de maneira prática, mostrando que a essência do cristianismo reside na humildade e na entrega desinteressada aos outros. No contexto das múltiplas reencarnações de Chico Xavier, Francisco de Paula representa uma etapa de grande aprendizado e realização espiritual. A conexão de ambos os espíritos com o ideal de servir ao próximo, resgatando almas por meio do amor e da humildade, é evidente. A trajetória de Francisco de Paula não apenas inspirou gerações de cristãos, mas também preparou o espírito que se tornaria Chico para sua missão sublime como médium e servidor da humanidade. 15. Padre Manuel de Paiva, que viveu entre 1508 e 1584, foi um dedicado jesuíta cuja vida foi marcada por sua profunda fé e seu incansável trabalho missionário. Ele desempenhou um papel crucial nos primeiros anos do Brasil colonial, sendo um dos pioneiros na catequese e na evangelização das populações indígenas. Seu compromisso não era apenas com a disseminação do catolicismo, mas também com a proteção e a dignidade dos povos originários, tornando-se um defensor incansável dos direitos dos indígenas em uma época de intensas adversidades para essas comunidades. Manuel de Paiva esteve diretamente envolvido na fundação de Guarulhos, São Paulo, e na consolidação da missão em Vitória, Espírito Santo. Em cada local onde atuava, ele levava não apenas a palavra de Deus, mas também o exemplo vivo do amor ao próximo. Com paciência e dedicação, ele ensinava os valores cristãos enquanto trabalhava para proteger os indígenas dos abusos praticados pelos colonizadores. Sua luta não era fácil, mas ele se mantinha firme, guiado por uma espiritualidade que via em cada alma um reflexo divino.
Além de ser um grande evangelizador, Padre Manuel de Paiva também foi um homem de profunda sensibilidade social. Ele entendia que a verdadeira missão cristã não se limitava a pregar a fé, mas incluía a transformação do mundo em um lugar mais justo e compassivo. Sua coragem em enfrentar as injustiças contra os indígenas, muitas vezes arriscando sua própria segurança, demonstrava sua conexão com os princípios mais elevados do cristianismo. Como uma das reencarnações de Chico Xavier, Manuel de Paiva representa uma etapa de aprendizado e serviço que marcaria profundamente sua jornada espiritual. A dedicação ao próximo, o compromisso com a justiça e a fé inabalável são traços que Chico herdaria e aperfeiçoaria em sua missão como médium. A vida de Manuel de Paiva nos ensina que a espiritualidade verdadeira se manifesta no ato de proteger os mais vulneráveis e de trabalhar incansavelmente para levar luz onde há trevas. Por meio dessa encarnação, Chico aprendeu lições preciosas sobre a importância de servir e amar incondicionalmente, mesmo diante das dificuldades. A presença de Manuel de Paiva no Brasil colonial não apenas plantou sementes de fé e esperança em terras ainda inexploradas, mas também preparou seu espírito para a sublime tarefa de disseminar o consolo e os ensinamentos do Espiritismo em sua última reencarnação. Sua história é um lembrete de que cada etapa da evolução espiritual é um degrau rumo à luz maior. 16. René Descartes, que viveu de 1596 a 1650, foi um dos maiores pensadores da história, cujas ideias transformaram profundamente o rumo da filosofia e da ciência. Sua célebre frase, penso, logo existo, não apenas sintetiza sua busca pela verdade, mas também marcou o início de uma nova era no pensamento ocidental. A partir dessa afirmação, Descartes trouxe à tona a centralidade da razão como ponto de partida para o conhecimento, abrindo caminho para uma compreensão mais profunda e estruturada do mundo e da existência. Sua genialidade foi além da filosofia. Como matemático, ele fundiu a álgebra e a geometria, criando a geometria analítica, uma das mais importantes ferramentas matemáticas utilizadas até os dias de hoje. Sua abordagem inovadora, ao introduzir o uso de coordenadas para representar formas geométricas, não só modernizou a matemática, mas também possibilitou avanços significativos em diversas áreas da ciência. Descartes também é lembrado por seu método filosófico baseado na dúvida sistemática, onde ele questionava até as certezas mais firmes para chegar à verdade pura e indubitável. Esse processo de reflexão e análise profunda influenciou diretamente o desenvolvimento do pensamento moderno, deixando um legado que ainda é a base do racionalismo e da ciência empírica. Sua busca incessante por entender a natureza do ser, da realidade e do universo tornou um dos pilares do pensamento racional e científico contemporâneo. A vida de Descartes foi uma constante dedicação à busca pelo entendimento e pela verdade, sempre com uma visão clara de que a razão deveria ser a guia para desbravar os mistérios do mundo. Ele acreditava que, por meio da razão, o homem poderia alcançar um conhecimento mais elevado, mais puro, e isso levou a desenvolver uma abordagem científica que revolucionaria os séculos seguintes. Considerando a grandeza de sua missão, é interessante refletir sobre como, em suas encarnações anteriores, Chico Xavier teria absorvido os ensinamentos de pensadores como Descartes, incorporando a busca pela verdade com a mesma intensidade e dedicação. Chico, ao longo de suas existências, sempre fez questão de, com humildade e seriedade, questionar, estudar e aprender, em busca da mais alta compreensão, não apenas filosófica, mas também espiritual. Assim, através dessa encarnação como René Descartes, Chico Xavier poderia ter vivido um aprendizado profundo sobre a importância da razão e da reflexão na evolução do espírito, preparando-se para a sublime missão de trazer, com clareza e simplicidade, as verdades espirituais para o mundo, ligando ciência e espiritualidade, sempre com a finalidade de levar a humanidade para uma compreensão mais completa e iluminada. 17. Consuelo Dolores, que viveu no século XVII, foi uma mulher de alma profundamente marcada por uma dor imensa. Moradora de Barcelona, ela experimentou o sofrimento indescritível de perder seu filho, que foi tragicamente raptado ainda na infância. Essa dor avassaladora, que a acompanhou por toda a sua vida, não foi apenas uma experiência pessoal de luto, mas também uma vivência que, no plano espiritual, teve um significado profundo e duradouro. A escolha de seu nome, Consuelo, que significa consolo, e Dolores, que significa dor, reflete a intensidade dessa vivência de sofrimento e a profundidade do seu processo de transformação interior.
Esta encarnação foi fundamental para a formação do espírito de Chico Xavier, preparando-o para a grande missão que ele viria a desempenhar como médium. A experiência de Consuelo Dolores lhe proporcionou uma compreensão profunda do sofrimento humano, algo que mais tarde ele utilizaria para oferecer conforto e consolo a milhares de mães e pessoas em situações semelhantes. A dor que ela vivenciou permitiu que seu espírito se conectasse com a angústia e a perda de uma forma tão íntima que ela se tornou capaz de oferecer um consolo genuíno e cheio de amor a todos que buscavam alívio. Foi através dessa dor que Chico, em suas encarnações futuras, passou a entender a importância do apoio espiritual para os que sofrem. Como médium, ele seria canal de mensagens que traziam consolo, esperança e renovação para aqueles que enfrentavam perdas irreparáveis. Assim como Consuelo Dolores, ele soube que, no profundo sofrimento, também se encontra a possibilidade de transformação e cura. Sua missão, portanto, era de um amor que não se limitava apenas ao conforto material, mas transcorria pela compreensão espiritual, levando as palavras de consolo e a presença acolhedora daqueles que partiram para a paz eterna. A dor de Consuelo Dolores, que tanto a feriu em vida, foi uma escola onde o espírito de Chico Xavier aprendeu a verdadeira empatia. Ele aprendeu, ali, que a dor humana não é uma condenação, mas sim uma oportunidade para o espírito crescer, aprender e se transformar. E essa lição tornou-se a base para a grandiosa obra de consolo que ele realizou, fazendo com que sua mediunidade fosse uma ponte de ligação entre o mundo físico e o espiritual, trazendo conforto e compreensão a quem mais precisava. Assim, a jornada de Consuelo Dolores não foi apenas uma travessia de dor, mas uma escola divina de preparação para o grande trabalho de Chico Xavier, o consolo de almas aflitas. 18. Allan Kardec, nascido em 1804, foi o grande codificador do Espiritismo, a doutrina que ele organizou com profunda dedicação e rigor científico, a partir das comunicações espirituais que ele investigou com uma mente aberta e imensamente criteriosa. Ele foi um espírito escolhido para essa missão divina, que se estenderia por 15 anos intensos de trabalho, nos quais dedicou toda a sua energia e capacidade intelectual à organização e à sistematização dos ensinamentos que viriam a formar a base da doutrina espírita. Por meio de sua pesquisa meticulosa e de uma abordagem metodológica inovadora, Kardec publicou 5 livros fundamentais, entre os quais se destacam o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, obras que até hoje orientam milhares de espíritas ao redor do mundo. Sua obra não só trouxe novos esclarecimentos sobre a vida após a morte, mas também trouxe uma nova perspectiva sobre a evolução da alma e sobre o nosso papel espiritual na Terra, proporcionando aos seres humanos uma visão mais clara da continuidade da vida, além do túmulo. Kardec acreditava que a ciência e a espiritualidade não eram opostas, mas que se complementavam perfeitamente, e sua busca por um entendimento mais profundo dos fenômenos mediúnicos ajudou a iluminar a natureza da alma humana e sua jornada de evolução. O trabalho incansável de Allan Kardec em sua encarnação foi o alicerce sobre o qual o espiritismo poderia florescer, trazendo clareza e luz para uma humanidade ávida por respostas sobre os mistérios da vida, da morte e da imortalidade. O trabalho de Kardec, com sua seriedade e dedicação intransigente, foi uma preparação divina para aquilo que Chico Xavier realizaria em sua reencarnação seguinte. Como médium, Chico continuaria a disseminar os ensinamentos espíritas de Kardec, mas o faria com o coração aberto e imenso, levando a mensagem de consolo e esclarecimento a milhões de pessoas, com a mesma profundidade de espírito e clareza que Allan Kardec demonstrou em sua missão. Portanto, a missão de Allan Kardec foi um marco na história espiritual da humanidade, e sua jornada na Terra não foi apenas a de um homem dedicado à codificação de uma doutrina, mas de um espírito grandioso que, com humildade e fé, estabeleceu as bases para um novo entendimento sobre a vida, o além e a evolução espiritual. Sua obra perdura, e o seu legado se espalha, assim como o de Chico Xavier, que o continuou com amor, dedicação e, principalmente, com uma generosidade imensurável. O trabalho de Kardec foi o campo fértil onde as sementes do Espiritismo foram plantadas, florescendo e frutificando através da missão de Chico, que seguiu semeando luz e consolo aos corações necessitados. 19. Antes de sua célebre reencarnação como o amado Chico Xavier, ele teria vivido brevemente como Maria Efigênia em 1908, filha de Maria João de Deus e João Cândido Xavier, na tranquila cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Essa doce menina teve uma passagem muito curta pela terra,
vivendo apenas 6 meses e retornando ao plano espiritual ainda bebê. Embora breve, essa encarnação não foi em vão, ao contrário, ela desempenhou um papel profundamente significativo na preparação espiritual do espírito de Chico para sua grandiosa missão que se iniciaria em 1910. Essa transição foi como uma delicada ponte, permitindo que ele ajustasse energias, fortalecesse sua conexão com sua futura família e preparasse seu coração para a imensa tarefa que o aguardava. Maria Efigênia, em sua breve estadia, deixou um rastro de amor e esperança, simbolizando o início de uma nova fase na longa e iluminada jornada espiritual de Chico Xavier. Mesmo com poucos meses de vida, sua presença tocou aqueles ao seu redor, e sua partida, tão precoce, foi um marco silencioso, mas importante, que prenunciava o retorno de um espírito que traria, anos depois, consolo, esclarecimento e luz para milhares de corações necessitados. Essa pequena e efêmera encarnação não deve ser vista como algo insignificante, mas como um prelúdio amoroso, uma nota inicial na melodia da missão sublime de Chico. É um lembrete de que, no vasto e complexo plano divino, cada momento, por mais curto que pareça, tem um propósito maior na construção de algo grandioso. 20. Finalmente, em 1910, Chico Xavier reencarnou no Brasil, dando continuidade a uma missão espiritual grandiosa que transcenderia o tempo e as fronteiras. Ele veio ao mundo com um propósito claro e divino, destinado a servir a humanidade com o mais puro amor, compaixão e dedicação. Durante mais de 70 anos, Chico trabalhou incansavelmente como médium, psicografando mais de 500 livros, que traziam não apenas ensinamentos, mas também consolo profundo para milhares de pessoas que buscavam alívio para suas dores e angústias. As cartas mediúnicas de Chico não eram apenas mensagens de quem havia partido, mas um abraço caloroso e reconfortante de um espírito em paz, oferecendo luz e esperança aos corações aflitos. Seu trabalho foi muito além das barreiras religiosas e ganhou reconhecimento não apenas no Brasil, mas em várias partes do mundo, tocando vidas e corações, independentemente das crenças de cada um. Chico Xavier tornou-se um símbolo vivo da humildade, da caridade e do amor incondicional ao próximo. Sua vida foi marcada por uma dedicação sem limites ao bem, servindo como exemplo de fé e devoção. Mesmo com tamanha grandeza de espírito, Chico nunca buscou reconhecimento pessoal, mas sua pureza de coração e seu compromisso com a mensagem de consolo e evolução espiritual fizeram com que fosse indicado ao Prêmio Nobel da Paz, uma justa homenagem a uma vida que impactou positivamente tantos ao seu redor. O legado de Chico Xavier, entretanto, vai além das homenagens e prêmios. Ele continua a ser uma fonte de inspiração para milhões de pessoas ao redor do mundo, independentemente de sua religião ou filosofia de vida. A profundidade de seus ensinamentos, a sinceridade de sua missão e a imensurável generosidade de seu coração fazem dele uma das figuras mais admiradas e respeitadas na história espiritual do Brasil e do planeta. Seu exemplo de dedicação, de entrega ao próximo e de superação das dificuldades da vida segue como um farol, iluminando os caminhos de quem busca a verdade, a paz e a evolução. Assim como Chico Xavier percorreu inúmeras vidas em sua busca constante pela evolução espiritual, nós também estamos em uma jornada. Cada reencarnação, cada experiência, é um passo em direção à nossa própria iluminação e ao cumprimento da nossa missão de servir e aprender. Se você se sentiu tocado por essa história inspiradora, compartilhe este vídeo, curta e se inscreva no canal para que possamos levar essa mensagem a mais pessoas que, assim como nós, estão buscando se conectar com a espiritualidade e com o amor ao próximo. Nos comentários, me conte qual dessas vidas de Chico Xavier mais te surpreendeu. Sua opinião é muito importante e pode ajudar outras pessoas a refletirem sobre o caminho de evolução espiritual que todos nós estamos trilhando. Juntos, podemos espalhar mais luz e amor em um mundo que tanto precisa.